Ilustres amigos do canal, tudo bem? Taxa Selic a 15% em 2022. Essa é uma das possibilidades de cenário de uma famosa gestora que está entre o top 5 aí em termos de avaliação de previsões de cenários. Se você quer entender um pouco mais a esse respeito, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba diariamente os nossos vídeos, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Antes de trazer as informações a esse respeito, eu já te pergunto, se a taxa Selic chegar realmente a 15%, qual o título público você compraria? Tesouro Selic? Tesouro prefixado ou Tesouro IPCA? Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários. E mais do que isso, você compraria para marcação a mercado ou para levar até o vencimento? E escreva que eu quero entender um pouco melhor como você pensa. Vamos aqui às matérias que eu trago para você. A matéria saiu aqui no Valor Invest recentemente, nessa semana. Tesouro Direto, juros dos pré-fixados sobem com previsão de IPCA e Selic mais altos. Eu diria que já não é mais uma previsão, já é uma realidade isso. E aqui na matéria vem trazendo assim, do relatório do Boletim Focus, que diz que divulgado pelo Banco Central, economistas que mais acertaram veem Selic ao redor de 12% e IPCA acima do teto. Eu tenho colocado isso para vocês aqui, que em que pese a mediana das expectativas do Boletim Focus indicar uma Selic em 11,5%, o mercado, ou seja, aquelas instituições mais renomadas, tem indicado aí uma taxa de juros entre 12% e 13%. E essa matéria vem reforçar esse número aqui. Só que tem um detalhe. Tem uma empresa, uma gestora, que deu um número um pouco mais assustador, mas que eu diria que não é impossível. E nós vamos ver esse cenário aqui. No cenário da Bahia Asset Manager, que integra o grupo dos top 5 de médio prazo do Boletim Focus, se você digitar aí no Google Top 5 Boletim Focus, você vai verificar as instituições que mais acertaram as previsões mês a mês. E no mês anterior, essa Bahia Asset Manager foi uma das instituições que ficou entre a top 5, ou seja, que chegou mais próximo aí do valor do IPCA. E o que ela está dizendo? Que a taxa básica de juros deve ser elevada a 11,5% pelo Banco Central, com uma alta de 1,5 ponto percentual em dezembro e outra elevação de magnitude em fevereiro. Veja, já está prevendo o cenário para a reunião do dia 8 de dezembro e também para a próxima reunião em fevereiro. E diz ainda, e um aumento final de 0,75% em março. Mas agora é que vem o detalhe. Atenção! Se você já está gostando desse vídeo, deixa aí o super like, porque vem bomba no vídeo de hoje. Mas esse número tem mais cara de piso. O que ela está dizendo é daí para cima, de 11,5% para cima. E ela diz, temos vários cenários alternativos. E um deles, a Selic talvez tenha que ir para 15%. Vou repetir para você, Selic em 15% em 2022. O risco é todo enviesado para cima, diz o profissional. A gestora projeta o IPCA em 10,2% no fim de 2021. Isso para nós já está computado. E em 5,4% em 2022, acima, portanto, do teto da meta. Antes que você diga que isso daí pode ser impossível, vamos lá. O presidente do Banco Central, Campos Neto, já falou a esse respeito e a essa projeção. Se você duvida, tá aqui, ó, um vídeo no alto para você confirmar e assistir. Mais recentemente, Paulo Guedes disse que as projeções financeiras e econômicas para o próximo ano podem ser diferentes do que está sendo previsto pelo Boletim Focus e as projeções dele. E ele disse mais, que o crescimento econômico vai ser maior que o projetado. Ou seja, o mercado está projetando uma estagnação ou até uma recessão. Só que ele disse também que a inflação será maior do que a projetada. Então veja que essa inflação de 5,4% não está fora também dessa realidade projetada pelo Banco Central. Mas aqui vem a grande questão. Se a inflação realmente chegar nesse valor e a taxa Selic subir para 15%, o que você fará com o seu recurso? Pensa aí um pouquinho que eu quero te mostrar ainda essa outra matéria para poder esclarecer um pouco mais.
Nessa outra matéria, diz assim: a atualização da política monetária é também observada com lupa pela gestora. É essa mesma gestora que nós estamos verificando aqui. E ela diz o seguinte, que integra o grupo Top 5. O BC acaba sendo um pouco passageiro e a política fiscal ganha muita importância. Vimos uma mudança fiscal bastante relevante no último mês. O teto de gasto foi rompido. Ou seja, para essa mesma gestora, essa alteração do teto de gasto confirmou realmente um rompimento técnico. O arcabouço fiscal que a gente tinha construído em 2016 e que até então era a nossa âncora deixou de existir. Temos agora um país sem âncora fiscal e isso continuará assim até pelo menos 2023. Então aqui, essa mesma gestora, Bahia Asset, confirmando a sua projeção de preocupação fiscal com relação a esse ano de 2022. E ela diz ainda, já vimos uma movimentação relativamente pequena. É uma coisa que chama atenção porque elas não costumam andar tão cedo. Então veja aqui que ela vem manifestando essa preocupação também nessa segunda matéria. E aí, para encerrar, eu quero trazer então para você nesse vídeo. Se a taxa Selic subir, o que você faria? Veja o que aconteceu lá no passado. Primeiro, eu quero te mostrar aqui nessa tabela do Banco Central que a taxa Selic já chegou a patamares elevados. Quando nós estivermos aí entre agosto de 2015 e até aqui, setembro de 2016, então praticamente aqui um pouco mais de um ano, a taxa Selic ficou nesse valor, 14,25. Então veja, estamos falando de 15, 14,25 é bem próximo. Atualmente estamos com ela aqui, 7,75 com 1,5 projetado de alta para a próxima reunião. É o que o Boletim Focus está indicando. Só que o mercado já está indicando um aumento um pouco maior. Então veja que essa possibilidade é real. Mas o que aconteceu então com as taxas dos títulos nesse período? Principalmente os pré-fixados e os tesouros IPCAs. Então veja, uma taxa Selic de 14,25. A primeira alternativa seria você dá o like aí para ajudar o nosso canal e aqui sem esforço nenhum você nos ajudar para produzirmos aqui vídeos diários. Antes de falarmos do impacto das três alternativas, eu já te convido aqui para você assistir esse vídeo aqui do alto. Expectativas de mercado. O cenário cada vez mais piorando e você precisa entender o que está acontecendo no mercado internacional, porque se essa crise chegar, comprometerá ainda mais o nosso país. Assista que você vai gostar. Então, voltando aqui, de agosto de 15 e até outubro praticamente 16, 14,25%. Taxa Selic nas alturas. Uma primeira alternativa é você colocar o dinheiro na taxa Selic e relaxar por um determinado período sem grandes preocupações. Essa seria a primeira alternativa para você que é um investidor aí consciente, que não quer correr grandes riscos. Essa alternativa está distante? Não. Talvez nem chegamos lá, mas pode ser sim um cenário como foi traçado por essa empresa, Bahia Asset. Só que tem um detalhe aqui. Vamos supor que não chegasse a tanto, mas que chegasse ali entre 12 e 13. O cenário não se alteraria muito. A grande questão é quanto tempo a taxa Selic ficaria alta daquele jeito. Nós já estamos verificando diversos gestores projetando a taxa Selic mais alta por um período maior de tempo. Então vamos verificar entre agosto de 15 e aqui outubro de 26 o que aconteceu com os títulos. Vou trazer aqui para você primeiramente o pré-fixado para que você entenda o que aconteceu nesse período. Só que nós vamos olhar aqui a taxa de resgate desse período todo para que nós possamos entender um pouco melhor. Primeiro vamos identificar aqui qual é o título que teve essa disponibilidade. Então estamos olhando a taxa de resgate. A taxa de resgate, se você não sabe, ela é 0,12% a mais do que a taxa de compra. Então grava aí, 0,12%, tem uma pequena diferença aí, que é um ganho do Tesouro Direto. Então vamos olhar aqui para o pré-fixado 2023. Veja que no mês então de janeiro, aproximadamente essa taxa chegou a 16%. Então a taxa Selic ficando lá nos 14,25, que é o que você verificou agora há pouco, tá aqui ela,
14,25, nós teríamos então aí um pré-fixado nesse patamar. Qual é o patamar que nós estamos verificando então? 16%. E o detalhe que eu quero te chamar aqui, que é para você prestar bastante atenção, é quando nós temos uma taxa aqui pré-fixada que chega nesse valor, é praticamente o máximo que nós já tivemos aqui no Brasil. E o que acontece depois desse movimento? Repara comigo, ela vem então caindo, despencando. E agora você começa a entender por que eu tenho dito continuamente aqui no canal que 2022 será o ano da renda fixa. Eu não tenho dúvida em afirmar isso. Não estou dizendo que você não possa ganhar dinheiro na renda variável. Claro que pode e você deve investir. Inclusive assistindo essa nova playlist aqui, ó, Bitcoin, para você entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. Mas o que eu posso te dizer é que a renda fixa tende a trazer bons ganhos, tanto para você levar para o vencimento, quanto para você fazer marcação a mercado. Porque veja aqui, quem comprou, por exemplo, em janeiro, em 2026, a 16,48, veja que depois ela passou a cair e caiu aqui, ó, até janeiro de 21, 5 anos praticamente. Então veja, se a taxa está subindo atualmente e você está tendo, entre aspas, aí um prejuízo, porque se você resgata, é que você realiza o prejuízo. Se você não resgatou, esse prejuízo é só teórico. Então aqui seria o inverso. Você compraria um título lá nas alturas, um pré-fixado, e esse título passaria a ter ganho a mercado para você, caso você goste de um título e não leve ele até o vencimento. Então anotou aí? Selic em 14,25, estamos falando de um pré-fixado em 16,5 aproximadamente. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí o nosso super like e não deixe de assistir essa nossa playlist que atualizamos semanalmente e que está quentinha aqui. Leilão do Tesouro Nacional. Assista aqui, ó, essa faixa aqui no alto. O que o Tesouro está fazendo e o que os grandes bancos, fundos de pensão e de previdência estão realizando, estão comprando nas ofertas de títulos públicos. Assista aí. Vamos falar agora do impacto, então, no IPCA. Você já viu o pré-fixado, 16,5. Qual seria, então, o impacto aqui no Tesouro IPCA? Da mesma forma, nós temos que encontrar aqui um Tesouro IPCA que tenha, então, um vencimento ou que tenha tido nesse período. E nós já achamos aqui, que é o IPCA 2024. Veja que ele esteve comercializando desde 2005. Então, nós vamos pegar de 2015 a 2016. Quando nós olhamos 2015 aqui aproximadamente, até 2016, chegamos a ter uma taxa de 7,5%. Então veja, atualmente estamos com taxas girando aí em torno de 5,10, 5,15. E aqui, 7,5% foi nesse período que nós tivemos aqui uma das melhores taxas. Não foi a melhor. Nós tivemos aqui para trás, em 2005, chegou aqui, ó, até 9%. Mas para fazermos comparações com períodos iguais, está aqui, ó, 7,8, chegando aqui mais ou menos a esse valor, quase a 8%. Então um pré-fixado em 16,5 e aqui uma taxa do Tesouro IPCA de curto prazo a 7,5%. E agora eu volto para você. Primeira pergunta, você acredita nesse cenário? A taxa Selic pode chegar realmente a esse valor? Se chegar a esse valor, qual o título você compraria e por qual prazo levaria? Até o vencimento ou marcação a mercado? Agora que você já conhece o cenário e sabe o que pode acontecer, escreva que eu quero saber aqui a sua opinião. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que veja 2022 o ano da renda fixa. Um abraço e até o próximo vídeo.